que eram rosas mais realistas, tá? Como sempre, eu começo meu trabalho lá pelo fundo. E aqui eu vou usar as seguintes cores: caqui, verde bebê, areia e palha, que é a mesma cor do outro trabalho, tá bom? Com pincel Pituá número 4, no meu pratinho, eu coloco um pouquinho do Aquarela Silk, bem pouquinho, e venho, ó, com azul bebê. O fundo aqui, ó, eu já quero clarinho. Não precisa ser um fundo escuro, não. Eu quero um trabalho como aquele que eu mostrei, bem delicado, ó. Passo um pouquinho, já vou esfumando aqui, ó, o trabalho, contornando, ó, o meu elemento. Com esse pincel eu consigo contornar e já vou, ó, esfumando. Venho aqui, ó, um pouquinho mais e vou trabalhando o meu fundo. Se entrar aqui na folha um pouquinho, não tem muito problema. E vou, ó, esfumando. Venho aqui. E aqui no bico desse bule ou chaleira aqui, ó, vou apenas, ó, com sujeirinha da tinta. Volto, ó, esfumando. Venho até aqui, ó. E aqui, ó, eu passo um pouquinho da marcação que eu fiz pra mim poder entrar com um pouquinho do caqui. Pego o pincel número 8, da 421, pego um pouquinho do caqui, jogo aqui, ó, e vou dando um pouquinho de profundidade aqui, ó, no meu trabalho. Jogo só um pouquinho, esfumo pra baixo e vou sumindo, unindo esse caqui até tirar toda a tinta do meu pincel. Venho aqui depois da borboleta aqui, ó, continuo com sujeirinha, ó, apenas a sujeirinha de tinta do meu pincel, que é pra dar apenas uma profundidade aqui, ó, nesse fundo. E gasto, ó, toda a tinta que tem no meu pincel, ó. Pego só uma vez, um pouquinho só de tinta e trabalho, ó, até sumir totalmente, ó. E aqui só sujeirinha mesmo. Dessa maneira. Mudo novamente para o pincel Pituá número 4. Continuo aqui, ó, fundo bem clarinho. Já vou deixando a pontinha das folhas sem fundo, ó. Quanto mais eu conseguir deixar bem clarinho, mais bacana, mais bonito, meu trabalho aqui, ó, vai ficar. E fica, ó, bem fácil esfumar, dessa maneira. Venho aqui, ó, bem pouquinha tinta, ó, sujeirinha, levo pra ponta das folhas, ó, mais Aquarela Silk do que tinta no meu pincel. Dessa maneira eu deixo meu fundo bem uniforme, bem esfumado, ó, sem manchas, exatamente como eu quero. Mais Aquarela Silk do que tinta, só pra mim, ó, sumir, unir totalmente. E usando a Aquarela Silk, eu faço com que a tinta penetre bem no tecido, e esse fundo fica bem bacana. Pego um pouquinho mais do verde bebê, venho aqui, ó, no cantinho que faltou, ó, trago até aqui e continuo. Volto esfumando, venho aqui, ó, atrás da tampa, trago até aqui embaixo, mais um pouquinho, e agora volto esfumando, sumindo essa tinta no meu tecido. Pego um pouquinho mais, venho novamente, aqui, ó, dentro da alça, aqui do bule, dessa chaleira, né, ó, e vou esfumando aqui pra cima. Sempre pegando a tinta, ó, com um pouquinho do Aquarela Silk, que favorece pra mim a penetração da tinta no tecido. Deixa a tinta mais líquida e assim ela penetra melhor no meu tecido. Venho até aqui embaixo. Passei, volto aqui, ó, só pra sumir melhor, ó, esfumar. Pego novamente o restinho do caqui que ficou lá no meu pratinho, bem pouquinho. Venho aqui, ó, vou jogar uma sujeirinha, ó, bem pouquinho. Jogo um pouquinho pra baixo, que é onde eu vou começar com areia, pra fazer a mesa aqui no areia. E aqui, ó, só sujeirinha mesmo, nem quase dá pra notar, dessa maneira. Areia, já venho aqui, ó, e jogo mais um pouquinho, com o mesmo pincel número 8, da 421, ó. Faço a junção aqui, ó. E venho, ó, já contornando. Já venho, ó, contornando a minha borboleta. Posso tampar o corpinho aqui dela, ó. E continuo. Aqui, ó, posso dar uma pinceladinha com verde bebê e o areia pra fazer a junção, ó, bem certinho, pra ficar um trabalho bem bacana. E continuo. Aqui também eu jogo um pouquinho, ó, fazer a junção bem certinho, continuo com areia. E aqui, ó, agora só vou trabalhar com esse areia para dar a intenção de uma mesa. Trago até aqui e venho contornando, ó, o meu elemento.
Mais um pouquinho. Limpo meu pincel, já posso, ó, voltar para o pituá, mesmo número 4. Venho aqui, ó, e vou trabalhar um pouquinho do areia, do palha, perdão, em cima aqui, ó, já junto com a areia, ó. Porque essa região aqui, ó, é onde que vai pegar um pouquinho a claridade. Então, ó, já deixa um pouquinho mais claro. Aqui, ó, areia. E vou aqui, ó, já pro finalzinho, já, ó, esfumando. Volto novamente para um pouquinho do areia. Venho aqui, ó, contornando essa tampa. Aqui passou a junção, ó. E já vou esfumando. Usando, ó, as tintas de maneira certa, ó, fica bem fácil fazer. Aqui eu poderia até dar a intenção de mesa, fazer a largura da mesa, mas eu só tô fazendo um fundo, dando a intenção da mesa. Venho, ó, continuo aqui. Palha. Vou unindo, ó, essas duas cores. E aqui, ó, vou jogando um pouquinho mais do palha, ó, pra ficar um pouquinho mais claro. Vou pegar o pincel Pituá número 8. Só pra ter aqui, ó, uma finalização melhor. Um pouquinho do areia, novamente. Vou lá no meu pratinho só pra ajeitar mesmo a tinta no meu pincel. Venho aqui, ó, cuidando, sempre pra ficar a mesma distância de um lado e outro. Pra ficar bem bacana o trabalho. Volto para o areia, para o palha. E venho, ó, só finalizando aqui, ó. Tá bom, até aqui. Mais um pouquinho. Sempre pegando, ó, mais aquarela silk do que tinta. Cuido aqui da distância, ó, bem pouquinho. Volto pro pincel número 8, dá 4, 2, 1, só pra mim finalizar aqui, ó. E aqui nesse cantinho, eu vou jogar, ó, uma isca do caqui, ó, bem pouquinho. E depois a gente vai trabalhar aqui a sombra, tá? Vou até clarear um pouquinho mais, mas depois eu vou trabalhar aqui nesse cantinho novamente, ó. E o fundo, ó, já fica dessa maneira. Bom, depois do fundo todo feito, eu venho, ó, pra pintura aqui do meu bolho. E eu vou usar as seguintes cores: Tutti Frutti, Pink, Rosa Escuro, Púrpura, o vinho e um pouquinho do branco, já pra pôr os pontos de luz. Então, começo por aqui, ó. É um trabalho que tem que ser feito bem aos poucos, por causa dos pontinhos. Então, ó, vou trabalhando bem devagar. Venho, ó, com rosa escuro. Vou falando bem devagar as cores que eu vou usando pra vocês poderem acompanhar e jogar as cores no lugar certo, porque precisa ter os efeitos de partes mais escuras e mais claras, ó. Aqui eu já posso tampar um pouquinho o ponto de luz, não tem problema, porque eu risquei bem forte, não vou me perder. Pra ajudar aqui, ó, quando eu for mudar de cor, ó, pra dar continuação boa depois, pra não acontecer da tinta secar quando eu voltar aqui, ó, eu passo a tinta, ó, e já dou uma esfumada, ó. Pra acabar com a tinta do meu pincel, eu dou uma esfumada. Venho, ó, aqui em cima, com um pouquinho do vinho e do púrpura, pego essas duas cores juntas, venho aqui, ó, bem no pezinho aqui da alça e puxo, ó, venho puxando pra baixo. Mas eu deixo a beiradinha aqui, ó, em rosa, pra aparecer um pouquinho mais. Depois eu vou escurecer aqui ainda um pouquinho mais com o pincel um pouquinho mais macio pra aparecer mais. Limpo o meu pincel, eu tô trabalhando com o pincel número 8. Volto, ó, para o rosa escuro. Contorno aqui a flor, ó, a pétala da rosa e a folha. Faço a junção e continuo. Limpo novamente meu pincel, um pouquinho do pink, que é uma cor, ó, um pouquinho mais clara, e já vai dando, ó, aqueles detalhes, ó, de claridade, de luz, ó. Uma pincelada do pink, do Tutti Frutti, ó, seguindo aqui, ó, o enfeite que o bule tem, ó. Só pra dar, ó, uma quina, ó, dessa maneira. E aqui, ó,
um pouquinho do Tutti Frutti, ó, novamente, fazendo a junção bem certinho aqui, ó. Mais um pouquinho. Sempre quando eu mudar de uma cor para outra, eu tenho que fazer a junção bem certinho, tampar bem a trama do tecido, para o meu trabalho ficar bem bacana. Continuo aqui, ó, com o pink, um pouquinho mais. Tiro toda a tinta do meu pincel, volto para o rosa escuro. Um pouquinho mais, coloco lá no meu pratinho só para mim pegar com um pouquinho do Aquarela Silk, para mim já vir, ó, até aqui. Vem aqui, ó. Aqui eu já vou pegar o pincel um pouquinho maior, o Pituá, para mim conseguir preencher, ó, um pouquinho mais rápido. E vou trazendo até aqui, ó. Mais um pouquinho do pink. Venho aqui, ó, e vou trabalhando, unindo bem certinho com esse pink. E aqui, ó, mais um pouquinho do pink entre, ó, as duas partes de rosa escuro que eu fiz, ó. Já vai dar um detalhe todo bacana, um jogo de claridade, de parte mais escura, aqui, ó, no meu bule. E faço a junção bem certinha, ó, esfumando bem uma cor na outra. Mais um pouquinho do pink e venho aqui, ó, levando a tinta aqui na beirada, ó, já lá em cima do risco, sem tirar a parte onde eu deixei com rosa escuro. Eu tenho que trabalhar todas as cores, uma respeitando o limite da outra. Volto pro pincel número 8, venho com um pouquinho do rosa escuro e vou contornar aqui, ó, essa rosa, a pétala aqui da rosa, e descer aqui, ó, em cima do risco. Eu posso tampar aqui, ó, o pontinho de luz que tem, porque eu tô pegando a tinta com Aquarela Silk, então, ó, não vai sumir totalmente. Venho aqui, ó, contornando a folha. Tampando sempre bem as tramas do tecido para o trabalho ficar bem bacana. Aqui, ó, volto no pink, pra mim, ó, tampar, ó, fazer o contorno aqui bem certinho. Aqui, um pouquinho mais, dessa maneira. Com esse mesmo pincel, pego um pouquinho do púrpura e um pouquinho do vinho. Eu vou trabalhar aqui sempre com púrpura e o vinho. Em alguns lugares eu jogo o vinho puro, mas na maioria sempre com púrpura e o vinho. Aqui, ó, jogo mais um pouquinho e desço, ó. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e desço, ó, escurecendo. Eu não preciso de deixar uma marcação muito forte, ó. Já desço escurecendo. Venho com um pouquinho do vinho, venho aqui, ó, escureço, ó. E aqui escureço só um pouquinho com vinho puro. Aqui, ó, eu já tenho que fazer um pouquinho da sombra que essa tampa aqui, ó, faz no meu bule. Então, eu venho aqui e já jogo, ó, um pouquinho do vinho junto com o púrpura. Se precisar, se eu ver que precisa escurecer um pouquinho mais, depois eu jogo mais um pouquinho do vinho. Vou jogar, ó, mais um pouquinho e venho, ó, com vinho. Tiro a bolinha aqui da tinta e deixo, ó, dessa maneira. Venho trazendo essa parte escura, ó, até aqui. Aqui, ó, eu vou subir em cima desse tom de pink com um pouquinho do púrpura, bem pouquinho. Volto, ó, unindo, sem deixar marcas, ó, unindo bem certinho. Só pra deixar ele um pouquinho mais escuro mesmo. Volto com sujeirinha de tinta no pincel, nessa parte aqui, ó, escureço. Aqui, ó,
Vou jogar um pouquinho do púrpura junto com esse pink também, porque esse bule aqui, ó, ele tem um detalhe aqui, ó. Então, ele vai ficar um pouquinho mais escuro aqui. Mudo o meu pincel, pego o pincel número 2, venho com um pouquinho do púrpura, vou escurecer aqui, ó, essa folha. Posso jogar junto com esse púrpura um tiquinho do vinho. E aqui, ó, também. Mais um pouquinho, ó. E aqui, ó. Por ser rosas diferentes, então, vai aparecer, ó, um pouquinho da parte mais escura em lugar diferente. Aqui, ó, só tô contornando com esse pincel menor. Aqui, ó. Desço com púrpura até aqui. Dessa maneira. Limpo o meu pincel Pituá número 4. Venho com um pouquinho do Tutti Frutti, tiro o excesso de tinta do meu pincel, porque eu vou trabalhar, ó, com sujeirinha. Venho onde eu coloquei o pink, com bastante cuidado, sem deixar marcação, vou clarear, ó, um pouquinho. Aqui, ó, também vou jogando sujeirinha, ó, de tinta com esse pincel, dessa maneira. Aqui, ó, também, e aqui, ó, eu vou trabalhar um pouquinho o reflexo dessa tampa aqui no bule. Então, eu venho com um pouquinho do pink. E aqui, ó, vou escurecer, ó, um pouquinho. Dessa maneira. E aqui, ó, vou fazer, ó, como se fosse uma parte que tá lá por trás dessa tampa, que é a altura dela. Volto para o Tutti Frutti e venho aqui, ó, vou dar uma clareada, ó, bem pouquinho. E aqui, ó, também, ó. Dessa maneira. Tô ajeitando aqui, ó. Um pouquinho mais. Escurecendo aqui por dentro um pouquinho mais, ó. E pronto. Aqui, ó, venho novamente com um pouquinho do Tutti Frutti, ó. Passo, ó, esfumo bem. E aqui, ó. Aqui, ó, nessa parte de cima também, dou uma leve clareada. Aqui, ó, sem tirar a parte mais escura que eu fiz pra folha. Mudo meu pincel número 4. Venho, ó, com Tutti Frutti. Eu costumo, ó, onde tem as partes claras, aqui, ó, primeiro eu passo o branco, o Tutti Frutti, onde é os pontos de luz, ó. Espera um pouquinho. Venho aqui e depois eu venho passando o branco e acertando bem esses pontinhos, ó. Aqui, ó, tem uma claridade um pouquinho mais forte e aqui, ó, também. Aqui também, ó. E depois eu vou refazer todos esses pontinhos, como eu disse, com a cor branca. Bem pouquinha tinta no meu pincel. Venho aqui, ó. E aqui. Aqui. E aqui, ó. Aqui, ó, eu reforço um pouquinho mais. Jogo um pouquinho, mas esfumo dessa maneira. E já posso vir, enquanto seca, aqui, ó, pro bico.
No bico, eu já venho, ó, com um pouquinho do vinho e do púrpura. E vou passar, ó, aqui. Porque no canto aqui, ó, desse lado, não pega claridade. Então, ó, vai ficar bem escuro, ó. Pincel número 8, da 421, ó. Dou uma leve esfumada com a tinta para facilitar quando eu já vim, ó, com o rosa escuro. Aí fica bem fácil, ó, unir uma cor na outra. Mais um pouquinho, ó. E vou levar esse rosa escuro até lá em cima. Continuo, ó, preenchendo toda essa parte aqui com rosa escuro. Um pouquinho mais do vinho. Tinta bem na pontinha do meu pincel para mim conseguir, ó, contornar bem certinho. Um pouquinho mais para mim escurecer essa região. Dessa maneira. Rosa escuro. Venho, ó, trazendo a tinta bem em cima do risco. Aqui, ó, eu venho com um pouquinho do pink, ó, preenchendo bem. Aqui embaixo, venho novamente com rosa escuro. Mais um pouquinho. Chegando, ó, com a tinta bem próxima do risco. Venho, ó, com um pouquinho do púrpura para escurecer e contornar aqui, ó, finalizar. Aqui, ó, mudo novamente o meu pincel número 4, um pouquinho de púrpura com o vinho e vou usar só aqui no cantinho, bem pouquinho, ó, mais um pouquinho. Dessa maneira. Faço a junção aqui, vem com um pouquinho do púrpura, bem pouquinho, sujeirinha de tinta no meu pincel, passo aqui no meio, onde eu passei o rosa escuro e dou uma escurecida, ó, em cima desse rosa escuro, bem pouquinho, ó, uma pinceladinha só. Mudo meu pincel, pego o pincel número 2, o Tutti Frutti, venho, ó, com pinceladas, venho aqui, ó, e depois, claro, eu vou trabalhar com branco aqui novamente. E aqui, ó, dou alguma pinceladinha só, espalho pra cima e pra baixo, vou puxando, ó, aqui em direção à ponta, o bico aqui do meu bule, ó, lá da ponta, ó. Esfumo, ó, para os dois lados. Venho em alguns lugares, ó, deixo um pouquinho mais forte, ó. Aqui ao meio eu tiro. E aqui, ó. Depois eu vou trabalhar, como eu disse, com branco. São só pontinhos de claridade. Aqui, ó, eu deixo, ó, da largura do pincel e aqui, ó, puxo um pouquinho mais. Mais um pontinho. E aqui, ó. Só ajeitando aqui, ó. Dessa maneira. Volto com rosa, ó, só pra ajeitar aqui, ó, essa pontinha. Comecinho aqui do bico, ó, bem certinho. E pronto. Já observo se eu fiz, ó, todos os pontos de claridade bem certinho. E agora, ó, eu já posso vir aqui pra asa, pra parte dourada. Bom, aqui, ó, antes de vir pra asa, aqui pra parte dourada, eu vou fazer essa tampa aqui, porque daí depois tem vários pontinhos de dourado, daí a gente já faz tudo de uma vez. Então, aqui, ó, pra tampa do bule, eu venho, ó, com o pink, levo, ó, a tinta lá em cima do risco. Tô com o pincel Pitois número 4. Aqui embaixo, ó, já vou usar um pouquinho do rosa escuro. Não limpei, não lavei o meu pincel, porque aqui, ó, vai facilitar a mistura das cores pra mim. Aqui, ó, já venho com um pouquinho do pink, próximo aqui, ó, fazendo a junção com esse rosa escuro, ó.
um pouquinho do rosa escuro aqui, ó, por cima. E essa tampa vai ficar com um efeito todo bacana, todo legal. Venho aqui, ó, mais um pouquinho de pink. E faço a junção. Venho com pink, chego aqui, ó, bem próximo do risco aqui do meu pegador. Dessa maneira. Agora eu vou mudar mesmo meu pincel. Pego o pincel número 6, um pouquinho do pink, pra mim fazer, ó, a junção aqui, ó. Levar a tinta, ó, bem certinho em cima do risco rosa escuro, que eu preciso contornar aqui bem certinho, porque essa beiradinha vai ser no dourado. Contorno bem certinho. Vou contornando, ó, toda essa parte aqui com pink, pra dar aquele efeito bem arredondado. Venho aqui, ó, ajeito também. Limpo meu pincel, venho com o pincel número 8, um pouquinho do Tutti Frutti e vou passar, ó, aqui e vou esfumando. Mais um pouquinho. Clareando aqui, ó, nessa região, eu vou dando como se fosse volume para essa peça. Ó. Aqui, ó, eu já vou dar uma claridade, ó. Aqui, ó, também. Fazendo dessa maneira. E aqui, ó. Pega um pouquinho mais e venho aqui, ó. Ó, trabalhando da mesma maneira que eu fiz aqui. Mudo o meu pincel, pego o pincel número 2, venho, ó, fazendo as partes claras, aqui, ó, onde que eu vou fortalecer, fazer o ponto de luz, depois com branco, e venho. Aqui, vou limpar o meu pincel, voltar com o pincel número 6, pra mim contornar aqui, ó, esse pegador, ó. Preciso levar essa tinta bem em cima do meu risco, ó. Venho aqui, ó, com um pouquinho do púrpura. Vou contornando, ó, desse lado. Um pouquinho mais. E pronto. Venho aqui também, ó, com um pouquinho do púrpura. Limpo o pincel de um lado e venho aqui, ó, com bem pouquinho. Volto pro pincel número 2 e continuo fazendo, ó, os meus pontinhos de luz, ó. Sempre seguindo bem certinho o risco. Dessa maneira. E agora eu vou fazer a alça aqui. Agora, eu venho fazendo, ó, a parte dourada, tanto aqui, ó, todos os pedacinhos, todos os enfeites aqui, dourado que tem. E eu vou usar as seguintes cores: amarelo bebê, mostarda e o sépia. Na parte branca, que é essa daqui, ó, lá por dentro da asa, eu vou usar o cinza claro, o cinza lunar e o branco.
Eu vou começar por aqui, ó. Então, ó, nessa parte aqui, eu venho, ó, com cinza claro, preenchendo, ó, aqui, ó, próximo ao risco, ó, dessa maneira. Limpo o meu pincel, tô usando o pincel número 6 da 421, venho, ó, com branco, levando a tinta aqui, ó, bem em cima do risco. Mais um pouquinho. E trago até aqui. Volto fazendo a junção desses tons. Pego na quininha do meu pincel um pouquinho do cinza lunar e venho escurecendo. Bem pouquinho a tinta. Faço a junção e já volto esfumando. Aqui, ó, vou jogar um pouquinho também. E aqui, ó, volto com um pouquinho do cinza claro, pra mim, ó, contornar bem certinho essa alça. Dessa maneira. Mais um pouquinho do cinza lunar, bem pouquinho. Chego aqui no final, ó, bem em cima do risco e volto. Isca do branco. Aqui, ó, vou passar uma claridade, ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó, também. Esse branco tem que ficar, ó, bem esfumaçado, bem pouquinho, mas esfumaçado. Ele tem que aparecer dessa maneira. Mudo de pincel, pego o pincel número 2, venho, ó, para o sépia, vou umedecendo o meu pincel no Aquarela Silk para tinta, ó, para fazer a junção aqui, ó, entre o branco e o sépia, eu não precisar ficar esfregando muito, porque o meu espaço aqui é bem pouco. Já venho, ó, com um pouquinho do mostarda e vou jogando um pouquinho mais do sépia. Umedeço o meu pincel no Aquarela Silk e venho aqui, ó. Quando eu quero, ó, fazer essa junção aqui bem rápida, umedeço um pouquinho o meu pincel e já tenho, ó, a cobertura total do meu tecido, porque a tinta fica mais líquida, mais fácil de mexer. E eu não preciso ficar, ó, esfregando muito, porque o espaço aqui é pequeno. Então, ó, esse uso do Aquarela Silk favorece bastante isso daqui pra mim. Passo o sépia até aqui, venho, ó, com mostarda, ó, preenchendo aqui, ó. Umedeço um pouquinho meu pincel no Aquarela Silk, continua aqui, ó, levando a tinta, ó, bem em cima do risco, ó. E olha como que eu consigo, ó, dessa maneira fazer a junção entre uma cor e outra com facilidade, ó. Trago, ó, esse mostarda até aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, volto com um pouquinho do rosa escuro pra ajeitar aqui, ó, esse comecinho aqui, ó, do bule lá por trás, ó, só pra ajeitar mesmo, ó. Pronto. Limpo o meu pincel. Venho novamente com sépia. Pego com um pouquinho do Aquarela Silk. Tinta bem na pontinha do meu pincel, porque aqui, ó, eu vou contornar, ó, bem de leve, bem suave, essa alça, ó. Contornei. Venho, ó, aqui, próximo do branco. E vou fazer, ó, a mesma coisa, ó. Bem suave, ó. Aqui, ó, eu vou escurecer, ó, um pouquinho. Dessa maneira. Venho, limpo meu pincel, venho com amarelo bebê. Vou dar alguns pontinhos, ó, onde depois eu venho com branco. Aqui, ó, bem pouquinho. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. E aqui, ó, vou passar, ó, um pouquinho de amarelo bebê e vou unir bem a esse mostarda, ó. Bem pouquinho, ó, dessa maneira.
pouquinho mais do mostarda, do amarelo bebê, venho aqui. Aqui, ó, na alça, já venho, ó, pincel, filete 0, ó, pego o branco, ajeito, ó, no meu pincel e já venho, ó, passando aqui, ó, onde eu passei esse amarelo bebê e já venho, ó, dando a claridade, ó, a luz, ó, dessa maneira. Mais um pouquinho. E aqui, ó. Pronto. Branco, ó. Dessa maneira. Limpo o meu pincel e já venho, ó, aqui, ó, pra poder fazer a tampa. Então, pego um pouquinho do mostarda, vou usando esse mostarda junto com a aquarela silk, pra deixar ele um pouquinho mais diluído. E vou fazendo, ó, a beiradinha aqui, ó, com cuidado pra não entrar na parte rosa, ó, com bastante cuidado. Vou preenchendo. Aqui, ó, eu já deixo um espacinho que é onde eu vou preencher com sépia e continuo. Essa parte aqui, ó, fica mais larga aqui da beirada, porque fica mais de frente. Então, vai mostrar pra mim toda a largura dessa parte dourada aqui, ó, por isso. E eu preencho aqui, ó, todo com mostarda, pra facilitar aqui, ó. Aqui eu dou só uma pinceladinha. Pronto. Venho com o pincel número 2, o sépia. Tô pegando esse sépia com um pouquinho do aquarela. Tinta de um lado só do meu pincel. Venho, ó, com bastante cuidado. Vou contornando, ó. Como eu tô trabalhando com a tinta levemente diluída, vai me ajudar bastante aqui, ó. Aqui, ó, eu já vou deixar um pouquinho mais escuro. Então, eu vou unir. Vou passar o sépia aqui, ó, contornando, ó, a parte rosa. Aqui, ó, já passo um pouquinho menos. Pego um pouquinho do mostarda pra mim chegar aqui, ó, bem próximo do rosa, com o pincel sujo do sépia mesmo, ó, pra misturar aqui, ó. Um pouquinho só do sépia, ó. Novamente. Aqui, ó, vou escurecer novamente um pouquinho a mais com sépia. Daí, ó, deixo essa parte aqui um pouquinho mais escura novamente, ó. E continuo, ó. Pouquinho tinta no pincel, contornando aqui, ó. Tem que ter só cuidado pra não entrar mesmo na parte rosa, ó, porque o sépia é bem mais escuro. Bem, ó. Aqui, ó, onde eu tinha deixado menos tinta, ó, já escureço um pouquinho mais esse sépia. Aqui, ó, também, já vou deixar um pouquinho mais forte, ó. E continuo contornando. Dou uma pincelada, ó, pra escurecer aqui um pouquinho mais, ó. E vem. Um pouquinho mais do sépia. Mais um pouquinho. Um pouquinho mais.
Depois de contornar, eu venho, ó, com o amarelo bebê. Já posso ir pegando esse amarelo bebê com um pouquinho do branco. Pincel número 2 mesmo. Venho dando, ó, os pontinhos de luz. Como é dourado, vai aparecer em vários lugares. Então, ó. Aqui, ó, eu esfumo tanto para um lado como para o outro. E venho aqui, ó, tinta bem na pontinha do meu pincel. Venho, ó, bem na beiradinha, ó. Aqui, ó, também. Continua. Aqui, ó, também vai aparecer, ó, bem na beiradinha. Aqui eu forço um pouquinho mais, ó, um pouquinho maior. E aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Dessa maneira. Pincel 0. Venho, ó, com amarelo bebê. Pego um pouquinho de branco. E venho ajeitando, ó, esses pontos onde eu quero deixar, ó, como ponto de luz, ó. Um pouquinho de branco aqui, ó. Em alguns lugares, ó, onde a luz fica mais forte, ó, eu uso um pouquinho de branco. Dessa maneira. E olha que efeito bacana já dá nessa parte dourada. Aqui, ó, no pegador, eu venho com mostarda. Posso, ó, tampar aqui ele já todo com mostarda. Já vou pegando aqui, ó, junto com esse mostarda, um pouquinho do sépia. Já vou dando uma escurecida aqui, ó, pelo lado de baixo. Mais um. Aqui são voltinhas, ó, que ele dá e a gente vai trabalhar aqui. Ó, partes. Depois que eu passar esse mostarda, aí, ó, venho trabalhando as voltinhas aqui, ó. Um pouquinho mais. E aqui, ó. Venho com o meu pincel número 2, sépia, com aquarela silk, faço uma misturinha e venho, ó, trabalhando. Aqui, ó. Vou escurecer, ó, sem contornar, ó, sem levar a tinta lá no risco. Faço uma parte escura aqui, ó, aqui na bola, nessa primeira, ó. E aqui por baixo, ó, venho com risco, definindo, ó, o pegador, esse enfeite aqui, ó. Dessa maneira. Venho daqui, ó, escurecendo, e aqui, ó, também escureço, ó. Vou jogando, ó, a tinta bem aos pouquinhos, ó, pra mim definindo o meu desenho. Dessa maneira. Aqui, ó, vou jogar um pouquinho do sépia, ó, lá na beiradinha. Um pouquinho mais. E aqui, ó. Dessa maneira. Pincel 0, amarelo bebê, pontinho, ó. Pega um pouquinho do branco junto, ó. Jogo aqui, ó, e vem trazendo, ó, até ali na beiradinha.
Aqui também, ó, jogo um pouquinho de amarelo bebê e trago, ó, até aqui, ó. Mais um pouquinho do amarelo bebê e vou jogar, ó. Deixa eu ajeitar a tinta aqui no meu pincel, bem no risquinho aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, e vou com o pincel zero mesmo, ó, ajeitando. E venho aqui, ó, clareando, ó, só com sujeirinha de tinta no meu pincel, dessa maneira. Mais um pouquinho. Venho, ó, aqui. Trabalho, ó, essa tinta tanto para baixo como para cima. Aqui, ó, também, ó. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do branco, ó, para reforçar a luz aqui, ó. Dessa maneira. E assim, ó, tá pronto aqui o pegador. Aqui, ó, já aproveitando que eu tô com branco, eu já vou fazer todos os pontinhos de luz, ó. Então, com zero mesmo, pra ficar, ó, bem forte, eu venho, ó, desenhando os pontinhos de luz, ó. Como eu disse, ó, por ser uma peça arredondada, ela reflete bastante brilho, ó, os pontos de luz, em vários lugares, ó. E pronto. Venho aqui pra parte do bule. Já pronto. Toda a parte aqui, ó, do brilho. Aqui na folha, perto aqui da folha. Esse aqui, ó, vai puxando, vai sumindo lá pra cima. Vem aqui, ó. Aqui, ó, reflete um pouquinho, ó, esse brilho aqui, ó, porque essa tampa é alta, né? Então aqui, ó, ele reflete lá. Aqui, ó, bem de leve, o brilho aqui do pegador, bem pouquinho. Continuo aqui, ó. Aqui. Venho, ó, aqui no bico, ó. E aqui, ó. Só sujeirinha. Dessa maneira. Mudo de pincel, pincel número 6. Aqui, ó, passo um pouquinho de branco e só vou reforçar aqui, ó. Mais um pouquinho, jogo aqui, ó. E vou reforçar. Um pouquinho mais. Tenho aqui, ó. Dessa maneira. E aqui, ó, sujeirinha. E a parte aqui, ó, onde eu precisava colocar a luz, ó, eu já vou deixando bem definido. Já vai ficando, ó, pronto, ó. Aqui eu só tô esfumando esse branco um pouquinho. E já fica, ó, dessa maneira. Aqui, ó, vem com cinza claro. Vou passar, ó, em toda essa parte aqui. Pra mim também já deixa pronto a partezinha dourada que tem aqui embaixo. Aqui, ó, no canto, vem com um pouquinho do cinza lunar. Aqui, ó, nessa parte aqui do pezinho, aqui do bule,
pega a sombra da tampa dele. Então, por isso eu deixo um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, também, ó, e volto para o cinza claro. Aqui, ó, eu já vou jogar um pouquinho do branco, mas preciso deixar bem unido a esses tons de cinza. Então, eu esfrego bem, faço a junção bem certinho, ó, pra não aparecer branco, totalmente branco. Vem com um pouquinho do cinza, ó, aqui na beiradinha, ó. Um pouquinho mais do branco. E venho aqui, e depois eu vou jogar só branco aqui, que vai me dar a luz. E venho aqui com um pouquinho do branco. Bem pouquinho. Aqui dentro, ó, eu vou jogar o Tutti Frutti, ó. E um pouquinho do pink, ó, aqui no cantinho. E junto com esse pink, eu vou pegar um pouquinho do cinza lunar, que vai me dar uma corzinha meio um cinza levemente puxado pro lado do violeta, ó, pra diferenciar. Passo. E aqui, ó, continuo, ó, com Tutti Frutti, ó, até finalizar aqui. Tampando bem, ó, pink. Pego com um pouquinho do cinza lunar para fazer aquele tom diferente, ó, e já fica um tom meio violeta, exatamente como eu quero. E aqui, ó, forço um pouquinho no pink, ó, bem pouquinho, dessa maneira. Pincel número 2, volto, ó, para o mostarda e vou fazer, ó, deixar mostarda mesmo em alguns lugares, tampando, ó, bem essa beiradinha aqui, ó. E venho, ó, com sépia. Aqui, ó, como eu disse, aqui, ele pega toda a sombra aqui da tampa, então vai ficar sépia mesmo, vai ficar um dourado mais escuro. E venho contornando, ó, pegando esse sépia com um pouquinho do Aquarela Silk, ó, aqui eu escureço, e venho, ó, contornando. Mais um pouquinho. Pincel 0, só pra mim ajeitar aqui, ó, no cantinho, fazer com que essa beiradinha aqui, ó, escura, vem, ó, de lá de trás. Amarelo bebê. E vou fazer, ó, os pontos de luz, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, um pouquinho. E aqui. Uma isca de branco no meu pincel, ó. Esse 0 mesmo. E aqui, ó, só claridade, ó. Dessa maneira. Um pouquinho. Aqui, ó, deixo um pontinho e reforço aqui, ó. Venho, ó, bem pouquinha claridade aqui por baixo. E aqui, ó. Essa parte aqui, ó, do branco, ele é meio oval. Então, ó, vai aparecer uma claridade, ó, aqui e aqui, ó. Aqui, ó, também, ó. E venho, ó, aqui pra esse bico, pra pontinha aqui do bico. Contorno, preencho. Posso fazer com pincel 0 mesmo, porque aqui o espaço é bem pequeno. Já preenchi com mostarda. Agora venho, ó, com pincel 0, um pouquinho do sépia e vou contornar, ó. Aqui dentro, ó, tem que fazer a parte de dentro, ó, desse bico.
Venho aqui, ó, com bastante cuidado aqui por fora, só contornando. Amarelo. Bebê. Vou passar aqui, ó, que é onde vai pegar um pouquinho a claridade. Já dou a luz, ó. Aqui, ó, dou um piquezinho de luz. E aqui, ó. É como se o biquinho aqui, a pontinha do bico, fosse dourada, ó. Tivesse um enfeitinho dourado aqui também.